Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula, dessa vez falando sobre um item que é cobrado de vocês na competência 1, que é o problema de muita gente, porque são muitos os sinais e muitas as situações. Vamos falar hoje e na próxima aula, nessa e na próxima aula, sobre as regras de pontuação. Quando usá-las, em que situações, quando é desvio. Então vamos começar entendendo que a pontuação ela vai ser uma representação no texto escrito daquelas pausas ou da entonação diferente que a gente faz no texto verbal oral. A pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido que se quer dar ao texto. Perceba que eu tenho na língua portuguesa duas modalidades: a modalidade oral, com toda aquela entonação que vai dar sentido ao que eu, enquanto autor do texto, quero que o meu receptor perceba. E eu tenho a modalidade escrita. Na modalidade escrita, obviamente, não tem som. Então, como é que eu vou saber qual seria a entonação no texto escrito? Qual seria a situação, o puxadinho que eu queria dar naquele tom de voz no texto escrito, uma vez que não tem som? Onde eu teria, em que momento do texto eu teria pausa? Pausa menor, pausa maior? Então, para isso a gente tem os sinais de pontuação. E para a gente começar, nós vamos falar sobre os da vírgula. Gente, um dos maiores causadores de desvios dos sinais de pontuação, no caso uma das, a vírgula, porque são muitas as situações em que precisamos dela, tá? Então precisamos tomar realmente esse cuidado. Por isso vou nessa aula mostrar para vocês, dentre outras situações, quais são os usos, quais são as situações em que nós usamos a vírgula. Primeiro é importante pontuar, preste bem atenção nisso, que a vírgula não serve para marcar a pausa para respirar, tá? Isso aí é um conceito que alguém criou tentando facilitar a vida do estudante, mas na verdade isso só atrapalha. Não é quando eu paro para respirar que eu vou colocar uma vírgula, tá? Existem os critérios gramaticais para que isso aconteça e é isso que nós vamos começar entendendo a partir de agora. Eu separei o uso da vírgula em dois blocos: a vírgula entre os termos da oração e a vírgula entre orações. Eu vou começar mostrando para vocês o uso da vírgula entre os termos da oração, dentro da oração. Emprega-se a vírgula entre os termos da oração, primeiro, para separar termos que exercem a mesma função sintática. Por exemplo, um sujeito composto que tem mais de um núcleo, complementos verbais ou nominais que tenham mais de um núcleo, adjuntos que tenham mais de um núcleo, desde que eles não sejam ligados por em, aliás, nem, ou e, que são as conjunções que ligam. A gente geralmente, quando tem, por exemplo, um sujeito composto com dois núcleos, a gente usa um e para ligar, ou um nem se for uma negativa, ou um par de nens se for um alternativo negativo. Mas se eu tiver mais de dois núcleos, geralmente eu só uso a conjunção entre o penúltimo e o último, né? Entre os primeiros eu vou usar a vírgula, como acontece aqui, por exemplo, nesse exemplo de um objeto com vários núcleos. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 núcleos. O que foi que eu fiz? Eu só usei o e entre o penúltimo e o último núcleo, tá? Nos primeiros, vejam que eu tenho vírgula. Deu-me livros, vírgula, revistas de arte, vírgula, discos antigos e CDs. Então, só do penúltimo para o último núcleo do objeto direto é que eu coloquei a conjunção e. Nos demais, para ligar ou separar os demais, usamos vírgulas. Um outro exemplo de termos que tem um termo que tem a mesma função sintática é um sujeito com três núcleos, um sujeito composto aqui com três núcleos.
Veja que do penúltimo para o último núcleo eu coloquei a conjunção e, mas antes disso eu coloquei a vírgula. Maria, Ana e Joaquim fizeram uma boa prova. Maria, vírgula, Ana e Joaquim fizeram uma boa prova, tá? Então, eu coloquei esses dois exemplos aqui, mas isso serve também para adjunto, tá? Complemento nominal. Não é só o complemento verbal que pode ter mais de um núcleo. Sempre que eu tenho termos que exercem a mesma função sintática, eu tenho um termo com vários núcleos, esses núcleos podem ser ligados por vírgula, desde que não sejam ligados por conjunção. Esse é o primeiro uso da vírgula. Além disso, usamos vírgula, um segundo uso dele, nós usamos vírgula para isolar um aposto. Lembrando, gente, o aposto é aquele termo que explica algo, que esclarece algo acerca de um termo substantivo anterior. Por exemplo, o resto irá nessas caixas. O resto irá nessas caixas. E aí, eu quero saber o que é esse resto. Vou usar um aposto para isolar, vou usar um aposto para explicar o que seria esse resto. E aí eu isolo o aposto por vírgulas. Veja que eu não estou me referindo a essas vírgulas que estão depois de louças e depois de cristais. Eu estou me referindo a essas vírgulas aqui, ó, depois de resto e antes de irá, que são justamente as vírgulas que estão isolando o aposto. Todo esse sublinhado é o aposto que está explicando o que seria esse resto. O resto, vírgula, as louças, os cristais, os talheres, vírgula, irá nessas caixas, nessa caixa. Então veja que para isolar esse aposto, eu tive que usar um par de vírgulas. Lá na próxima aula nós vamos falar sobre o travessão, e aí vocês vão perceber que o travessão também pode ser usado para isolar aposto, tá? Lembrando, se eu colocar uma vírgula antes, tem que ter uma vírgula depois. Se eu optar pelo travessão, então o travessão antes e o travessão depois, certo? Eu não posso colocar um travessão no início e a vírgula no fim ou vice-versa. Ou um par de vírgulas ou um par de travessões. A gente fala sobre o travessão na próxima aula. Temos outro exemplo aqui de vírgulas para isolar um aposto. Chico Buarque teve parte de sua produção musical censurada durante o regime militar. Mas aí eu quero saber quem é Chico Buarque, então eu vou colocar um aposto. E para trazer essa informação a mais sobre Chico Buarque, para trazer esse aposto sobre ele, eu preciso isolar esse aposto por vírgulas. Então eu fiz o seguinte: Chico Buarque, vírgula, um dos maiores artistas do Brasil, vírgula, teve parte de sua obra musical censurada durante o regime militar. Então veja que esse sublinhado que se trata do aposto foi isolado por vírgulas. Poderia ter sido também isolado por travessão, mas a gente vai ver isso, como eu disse, na próxima aula. Eu só tenho uma observação a fazer. Quando eu tenho um aposto especificativo, é um tipo apenas de aposto, ele não é isolado por vírgulas. Por exemplo, o professor Diego explicou o uso da vírgula. Veja que Diego está esclarecendo, especificando de que professor eu estou falando, tá? Então, por ser algo que está tão colado ali com o professor, como se fosse um único ser, a gente não coloca vírgula, tá? Então, sempre que eu tenho um aposto especificativo, esse é o único tipo de aposto que não é isolado por vírgula, porque é como se ele fizesse parte daquele item que está sendo especificado, tá bom? Vamos seguir. Eu uso vírgula também para isolar o vocativo, o chamamento, tá? Só lembrando, o vocativo é o termo que eu uso para me referir à pessoa com quem eu estou falando. Você ouviu Maria? Que notícia estranha. Maria é a pessoa com quem eu estaria falando. O vocativo, por isso entre vírgulas. Entre vírgulas, um par de vírgulas, porque nesse primeiro caso, o vocativo veio no meio da oração. Mas se vier no início ou no fim, eu não terei um par de vírgulas, apenas uma vírgula, como acontece no segundo exemplo. Queridos, vírgula, preciso da ajuda de vocês. Então, apenas uma vírgula nesse caso. Só vou ter um par de vírgulas se o vocativo estiver no meio da oração, partindo da oração ao meio, ok? Vamos seguir? Uso também vírgula para isolar um adjunto adverbial, se ele for extenso,
se ele estiver deslocado ou se eu quiser destacá-lo, tá? A gente sabe, pensando aí na ordem direta dos termos sintáticos, que o adjunto adverbial ele ficaria no fim de tudo. Então, se ele estiver no fim, mas se ele for extenso demais, eu posso colocar a vírgula. Se eu quiser destacá-lo, eu posso colocar a vírgula. E se ele estiver deslocado, eu devo colocar vírgula. Nesse caso eu não posso, eu devo. Como acontece nos dois casos aqui em que eu desloquei. Esses adjuntos nos dois exemplos deveriam estar no fim de cada enunciado, mas eu coloquei no início. Então, como ele foi antecipado, a vírgula se faz obrigatória. À noite, vírgula, faço um curso de inglês intensivo. Ou então, no outro exemplo, na semana passada, vírgula, fomos a uma praia bem legal. Então, veja que o adjunto adverbial, por estar deslocado, ele teve que ser separado por vírgula. Só vou fazer uma observação acerca do adjunto adverbial que, mesmo deslocado, se ele for considerado um adjunto adverbial curto, a vírgula passa a ser opcional. É o que acontece no primeiro exemplo. Se eu quisesse abrir mão dessa vírgula, eu poderia, tá? Essa vírgula aí passa a ser opcional por se tratar de um adjunto adverbial curto. Então, quando o adjunto adverbial é deslocado, a vírgula só é obrigatória se ele for um adjunto adverbial longo. Se for curto, não precisa. E, Diego, qual é o limite entre o adjunto adverbial curto e longo? Eu vou usar como referência a banca que faz a correção das redações do Enem. Atualmente, Fundação Getúlio Vargas. Quase não sai, desculpa. A Fundação Getúlio Vargas. Ela considera que um adjunto adverbial com uma ou duas palavras é um adjunto adverbial curto. A partir da terceira palavra já passa a ser considerado um adjunto adverbial longo. Então, nesse caso, à noite eu tenho duas palavras, apesar da crase eu vou contar o que eu vejo, então eu estou vendo duas palavras. Então, é considerado um adjunto adverbial curto, ali no limite, quase para ser um adjunto adverbial longo. Nesse caso, a vírgula é opcional. Mesmo assim, eu sugiro que nesses casos você use a vírgula para não confundir, né? Nesse caso não dá para confundir, mas em outra situação eu poderia confundir com o sujeito. Então, para evitar essa confusão, isso é um adjunto adverbial ou isso é o sujeito da oração? Então, para evitar qualquer transtorno desse, mesmo sendo opcional, eu sugiro que você utilize a vírgula, ok? Vamos seguir ainda sobre a vírgula entre os termos da oração. Nós usamos a vírgula para isolar expressões explicativas. Por exemplo, isto é, a própria expressão por exemplo, ou melhor, a saber, ou seja, ou qualquer outra expressão explicativa. Eu coloquei dois exemplos aqui para vocês. E percebam que a gente utiliza isso nos dissertativos argumentativos, tá? O carioca, ou melhor, o brasileiro é um povo batalhador. Eu quis fazer aqui uma ressalva, né? O carioca, não só o carioca, o brasileiro, então esse ou melhor entra aí como um termo explicativo, por isso é colocado entre vírgulas. Olha outro exemplo. Preciso fazer alguns ajustes no trabalho, ou seja, não terminei ainda. Então, sempre que eu tiver qualquer uma dessas expressões explicativas, elas devem vir isoladas por vírgula. Combinado? Vamos seguir ainda sobre os termos da oração. Isso aqui no caso de cartas, de ofícios, não no dissertativo argumentativo, logicamente, em que eu preciso, né, nesses outros gêneros, colocar local e data no cabeçalho. Então, eu vou usar a vírgula para separar o local, que seria a cidade, da data, a data completa. Por exemplo, Recife, 2 de setembro de 2022. Então, eu uso a vírgula nesses casos. Obviamente, eu não vou usar isso no dissertativo argumentativo, pelo amor de Deus. Mas, em um ofício, em uma carta, não só pessoal, mas de reclamação, seja lá a carta que for, a gente vai colocar o local e a data lá no topo da carta. Isso faz parte da estrutura
desse gênero textual, ok? Vamos seguir ainda falando sobre a vírgula entre os termos da oração. Ainda não comecei a falar sobre as orações especificamente, mas aqui tem um pouquinho a ver com as orações. Eu utilizo vírgula entre os termos da oração quando eu tenho uma conjunção deslocada. Ali, entre uma oração e outra, que eu tenho uma conjunção, mas aí eu tiro a conjunção do lugar. Aqui, por exemplo, a primeira oração acaba depois de educação. Mas, veja que eu não coloquei a conjunção aqui, eu desloquei para depois do verbo dessa segunda oração. Então, quando a conjunção aparecer deslocada, essa conjunção vai aparecer entre vírgulas. Obrigatoriamente, ela deve estar entre vírgulas. E aqui, no lugar do deslocamento, eu coloco um ponto e vírgula. Na próxima aula, trabalharemos isso. E, aliás, essa aula ainda, trabalharemos isso. Ou então, se você quiser dar uma pausa maior, você pode usar o ponto final nesse caso. Inclusive, aqui eu sugiro que você use o ponto final se realmente for usar esse modelo de introdução. Olha o que acontece aqui, eu vou fazer a leitura. A Constituição Federal garante a todo cidadão brasileiro o direito à educação. Ao se falar entretanto, veja que o entretanto deveria originalmente estar depois de educação, mas eu preferi deslocá-lo. Inclusive, deixa eu dar uma dica para vocês, viu? Eu já tinha falado isso em outros momentos. Se eu não tiver nenhum desvio de competência 1, mas eu não tiver nenhuma inversão, nenhum deslocamento, não tiver nada, eu não tiver feito nenhuma brincadeira com a estrutura sintática, eu não garanto o nível 5 da competência 1, tá? Não basta eu não ter desvios ou ter 1 ou 2 no máximo. Eu tenho que ter uma estrutura sintática excelente. E a banca só considera que eu tenho uma estrutura sintática excelente se eu conseguir fazer uma brincadeirinha com a estrutura sintática, deslocar uma conjunção, antecipar uma oração quando for possível, intercalar uma oração quando for possível, fazer essa brincadeira e não me perder nesse processo. É isso que importa. Vamos seguir? Ainda sobre a vírgula entre os termos da oração, nós usamos a vírgula para indicar a omissão de um termo que já foi mencionado anteriormente. Por exemplo, Joana prefere matemática. Lucas, vírgula, redação. Essa vírgula está marcando aqui a supressão do que seria a segunda aparição do verbo preferir. Para eu não repetir o preferir, eu omiti essa segunda aparição. E para marcar que ali na segunda oração há a supressão de um verbo, eu coloco a vírgula. A mesma coisa acontece aqui no segundo exemplo. Ele gosta de fazenda. Eu, vírgula, de praia. Eu iria dizer eu gosto de praia, mas para evitar a repetição do verbo gostar, como ele foi mencionado anteriormente, então nós usamos aqui a vírgula para marcar essa supressão, tá? Então sempre que eu tiver uma supressão de um termo, uma omissão de um termo que já foi mencionado anteriormente, no lugar dessa omissão eu coloco uma vírgula. Agora sim, falando sobre o uso da vírgula, não mais entre os termos da oração, mas entre orações, começando pelas orações coordenadas. Só lembrando, gente, orações coordenadas são aquelas orações que são independentes, tanto sintática quanto semanticamente, tá? Elas trabalham juntas no mesmo período, mas poderiam normalmente trabalhar separadamente, tá? Então, começando pelas orações coordenadas. Nós separamos as orações coordenadas assindéticas por vírgula. O que são as orações coordenadas assindéticas? São aquelas que não têm conjunção. Então, se eu tenho duas ou mais orações coordenadas assindéticas no mesmo período, se elas são assindéticas, todas assindéticas não têm nenhuma conjunção, no lugar onde eu teria a conjunção, eu tenho que colocar a vírgula. Por exemplo, foi à porta, vírgula, espiou, vírgula. Correu para dentro assustada. Então veja que eu tenho 3 orações. As 3 são coordenadas assindéticas, nenhuma tem conjunção. Por isso eu precisei usar a vírgula para separar essas orações. Assim como acontece no segundo exemplo. Pesquisei o assunto, vírgula, anotei partes importantes, vírgula, fiz a prova.
Nenhuma dessas foi sindética, nenhuma teve conjunção, todas elas assindéticas, por isso a vírgula obrigatória, ok? Seguindo aqui, ainda com as orações coordenadas, eu utilizo a vírgula para ligar orações coordenadas sindéticas, que são as que têm conjunção, com exceção das sindéticas aditivas, quando elas têm a conjunção e. Se for qualquer outra conjunção aditiva ou qualquer outra conjunção de outro valor semântico, mesmo com a conjunção, a gente tem a vírgula, tá? Com a conjunção e, a vírgula não aparece. Veja aqui esse exemplo. Talvez seja engano meu, mas acho agora mais serena. Veja que apesar do mas, ligando aqui as duas orações, antes dessa conjunção, antes do mais, teve vírgula, tá? Então, antes das conjunções coordenativas, nós vamos ter vírgulas, exceto se for a conjunção e. Mesmo assim, vale uma observação sobre essa conjunção e, tá? Eu só não vou utilizar a vírgula antes da conjunção e se as duas orações comungarem do mesmo sujeito, tá? Como acontece no último exemplo. Eu fiz a pesquisa e produzi o texto. Veja que o sujeito da primeira oração é o sujeito eu, e na segunda oração é o mesmo sujeito. Então, quando eu tenho a conjunção e ligando duas orações coordenadas, a primeira, a segunda, que é a sindética aditiva, e o sujeito das duas orações é o mesmo, as duas orações comungam, compartilham do mesmo sujeito, nesse caso não tem vírgula. Mas, se eu tiver a conjunção e ligando duas orações, e o sujeito da primeira for diferente do sujeito da segunda, nesse caso, nós usamos vírgula, como acontece aqui no penúltimo exemplo. Eu fiz a pesquisa, vírgula, e ele produziu o texto. Veja que o sujeito da primeira oração é o sujeito eu, o sujeito da segunda oração é o sujeito ele. Então, veja que eu tenho duas orações que não comungam do mesmo sujeito. Por isso, mesmo eu tendo a conjunção e, a vírgula foi utilizada, tá? Então, lembra, para a gente facilitar, vamos entender assim, toda oração coordenada tem vírgula, seja assindética, seja sindética. A única situação em que não vai ter vírgula é quando eu tenho a conjunção e, que está ligando duas orações que comungam, que compartilham do mesmo sujeito, como acontece no último exemplo, ok? Tirando isso, toda oração coordenada, seja ela assindética ou sindética, ela vai se ligar uma a outra através da vírgula, ok? Seguindo, agora falando sobre as orações subordinadas e começando com as subordinadas substantivas. Gente, só vai ter um tipo de orações subordinadas substantivas que nós podemos usar a vírgula ou dois pontos, que são as apositivas, tá? Ele só pensava numa coisa, vírgula, que não cederia. Eu posso usar a vírgula, posso usar dois pontos, tanto faz, mas só nesse caso. Na oração subordinada substantiva subjetiva, na predicativa, na objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, nessas 5 primeiras, não tem vírgula entre uma oração e outra. Só na positiva, lembrando que pode ser vírgula, mas também podem ser os dois pontos, tá? No caso das orações subordinadas adjetivas, eu só vou usar vírgula se elas forem explicativas. Vamos lembrar aqui rapidinho. A oração adjetiva explicativa é aquela que traz uma informação, é apenas um acréscimo, um adendo, uma informação a mais sobre o termo que está sendo caracterizado, porque este já tem um sentido adequado. Por exemplo, olhando só para a oração principal. O Brasil tem belas praias. Eu já sei o que é o Brasil, todo mundo sabe, eu estou falando de um país muito conhecido, inclusive que nós moramos, então não tem como a gente não saber o que é o Brasil. Essa informação que eu trago, que é um país continental, ela pode ser retirada, né? É um simples acréscimo, uma informação a mais, por isso essa é uma oração explicativa e por isso que ela vem entre vírgulas, podendo vir também entre travessões, tá bom? No caso das orações restritivas, como nesse outro exemplo, não tem vírgula, tá? Se eu dissesse, olhando só para a oração principal, o professor tem vários alunos. Veja que eu não sei, eu não especifiquei que professor é esse, pode ser qualquer professor, pode ser o professor Diego, pode ser outro professor. E aí, quem é? Não sei quem é esse professor.
Então, eu preciso de uma oração para delimitar, para restringir de que professor eu estou falando. Por isso, essa oração é restritiva e não tem vírgula, nem pode vir com travessão, tá? Como acontece aqui. O professor que me ajudou a melhorar a nota de redação tem vários alunos. Agora sim, eu especifiquei de que professor eu estou falando, tá? Então, lembra, oração adjetiva explicativa vem entre vírgulas. Oração adjetiva restritiva, não. Ok? Ainda sobre as orações, só que agora as orações adverbiais, eu vou usar as vírgulas opcionalmente, ou seja, se eu quiser, se elas vierem depois da oração principal. Na ordem direta, primeiro a oração principal, depois a oração subordinada adverbial, como acontece aqui no exemplo. A aula começou, essa é a oração principal. Assim que o professor chegou, essa é uma oração subordinada adverbial temporal. Como as duas orações vieram na ordem direta, primeiro a principal, depois a subordinada adverbial, a vírgula é opcional. Essa vírgula depois de começou, se eu quiser tirar, posso tirar normalmente, não tem nenhum problema. Agora, a vírgula vai ser obrigatória se a oração adverbial vier antes da principal ou intercalada. Não é tão comum, mas eu posso colocar, igual lá na oração adjetiva, eu posso aqui na oração adverbial intercalar a oração. Olha aqui um exemplo de oração adverbial antecipada. Assim que o professor chegou, a aula começou, eu só fiz inverter. Por conta dessa inversão, a vírgula é obrigatória. Diego, por que a vírgula é obrigatória? Gente, quem é que faz o papel de ligar duas orações? A conjunção, a locução conjuntiva. No caso da oração adverbial que foi antecipada, quando eu faço essa antecipação, perceba que a locução conjuntiva veio junto para o início. Então, aqui, onde eu deveria ter uma conjunção para ligar as duas orações, eu não tenho mais. Por isso, a vírgula passa a ser obrigatória. O mesmo acontece quando ela é intercalada. Esses fatos são falsos. Essa é a oração principal. Veja que a oração adverbial foi colocada dentro da principal. Esses fatos, vírgula, conforme informados no jornal, vírgula, são falsos. Nesse caso, de oração intercalada, vírgula antes e vírgula depois, ambas obrigatórias, ok? Terminamos aqui sobre o uso das vírgulas entre as orações. Agora vamos falar um pouquinho, para a gente terminar essa primeira aula, sobre o ponto e vírgula. Veja que eu tenho aqui uma junção, né? Alguns gramáticos defendem que o nome ponto e vírgula é porque justamente eu tenho, com esse sinal de pontuação, uma pausa intermediária. Uma pausa que vai ser maior do que a da vírgula, mas não tão longa igual a do ponto. Não tão longa ao ponto de encerrar um período. A gente sabe que o ponto encerra o período. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, ponto e vírgula vai ser uma pausa intermediária, uma pausa entre a vírgula e o ponto. Por isso esse nome, porque ela fica ali no meio. E eu também tenho algumas situações gramaticais, né, para esse uso. Eu começo mostrando para vocês, né, o primeiro uso do ponto e vírgula para indicar ou antes de orações coordenadas e sindéticas que apresentarem conjunção deslocada. Eu mostrei quase agora um exemplo para vocês, né, de conjunção deslocada entre vírgulas. E aí, quando isso acontece, olha aqui, o mesmo exemplo, só que agora eu fiz o destaque para esse ponto e vírgula. Porque, na verdade, eu deveria ter a conjunção aqui, no lugar onde está o ponto e vírgula. Como a conjunção foi deslocada para depois do verbo falar, então eu tenho que dar uma pausa maior agora nesse espaço vazio. Por isso, o ponto e vírgula. Nesse caso específico, eu posso colocar o ponto final, tá? Fica a teu critério aí, se você quiser dar uma pausa maior aqui, sintaticamente falando, cabe um ponto final. Inclusive, em se tratando desse modelo de introdução, eu até sugiro que você use o ponto final, porque essa pausa maior, ela enfatiza a quebra de expectativa. Quando a gente usa a Constituição já como introdução, como comecinho, né, da introdução, é para fazer aquele efeito, expectativa versus realidade.
né? Expectativa, o que a Constituição prevê, e realidade, aquilo que não é cumprido. Então, quando eu coloco um ponto final ao invés desse ponto e vírgula, eu consigo, essa pausa maior, ela consegue reforçar essa ideia de quebra de expectativa, tá? Mas dá para usar o ponto e vírgula sem nenhuma dificuldade aí, certo? Seguindo com o uso do ponto e vírgula, eu uso também para separar orações coordenadas de longa extensão ou que já tenham uma vírgula. Quando eu tenho uma oração coordenada longa demais, ou quando ela já tem outras vírgulas por outros motivos. Veja aqui essa segunda oração. Um pouquinho longa, além disso, com duas vírgulas por outros motivos quaisquer. Tá? Então, para evitar o excesso de vírgulas, quando eu tenho duas orações, estou juntando duas orações, e ali, próximo à junção entre as duas orações, já tenho outras vírgulas por outros motivos, eu posso evitar o excesso de vírgulas colocando ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula viria na ligação entre uma oração e outra. Lógico, poderia usar a vírgula, mas se eu já tiver outras vírgulas usadas por outros motivos, para evitar esse excesso de vírgula, eu posso muito bem utilizar o ponto e vírgula, tá? Posso usar ponto e vírgula para separar orações desde que a segunda contenha zeugma ou a omissão de um termo. A gente viu um pouquinho disso anteriormente. Olha o primeiro exemplo. Vocês anseiam pela violência. Nós, vírgula, pela paz. Veja que nessa vírgula deveria ter o verbo ansiar, a segunda aparição do verbo ansiar. Eu omiti para evitar repetição, sendo assim, eu uso um ponto e vírgula entre uma oração e outra. Lembrando que nesse caso eu poderia também colocar o ponto final para dar uma ênfase maior nessa pausa, tá? Então eu tenho duas opções, ponto e vírgula ou ponto final. Olha outro exemplo, o Brasil precisa de políticas sociais eficientes, vírgula, não de armas. Então, eu iria dizer na segunda oração, não precisa de armas, mas eu omiti o verbo precisar, por isso o ponto e vírgula, ok? Ainda sobre o ponto e vírgula, eu posso usar o ponto e vírgula para juntar duas orações que não têm conjunção. Posso usar a vírgula também, tá? Mas se eu quiser dar uma pausa maior, eu faço isso com o ponto e vírgula. Posso usar ponto e vírgula para substituir a vírgula indicando uma pausa mais longa. Simplesmente em um momento específico eu preciso de uma pausa mais longa. Eu quero que o leitor dê uma parada maior, ou para refletir, ou para enfatizar realmente o que está por vir, tá? Então, posso usar o ponto e vírgula. Eu não sei mais o que dizer. Você já sabe de tudo. Eu poderia colocar uma vírgula, mas se eu quiser enfatizar esse segundo item, essa segunda oração, então coloco um ponto e vírgula para dar essa pausa maior, mais longa. Então, em síntese, eu posso fazer isso. Eu quero uma pausa maior do que a vírgula. Lógico, eu não posso fazer isso aleatoriamente em qualquer momento, mas se entre uma oração e outra em que eu teria uma vírgula, eu quero dar uma pausa maior, posso utilizar o ponto e vírgula, ok? Ainda seguindo sobre o ponto e vírgula, eu devo utilizar para separar itens de enunciados enumerativos, como acontece aqui, por exemplo, entre o item A e o item B, entre o item B e o item C. Lá no fim do item C eu vou usar o ponto final, porque acabou, tá? Mas digamos que eu não vou falar, lógico, da lista do supermercado, que é uma coisa informal, mas digamos que eu precisasse fazer um ofício solicitando do meu superior, do meu coordenador, alguns itens, e fosse uma regra da instituição, eu preciso fazer um ofício formal. Então, os itens que eu fosse colocar se eu fosse pedir lá no ofício, eles deveriam vir isolados um do outro por ponto e vírgula, aqueles tópicos ou números 1, 2, 3 ou letras ABC, como acontece aqui nesse exemplo, ok? Terminamos a primeira aula sobre pontuação.
Na próxima aula continuaremos falando também sobre pontuação, mas aí já com as aspas, o ponto final, o ponto de interrogação, ponto de exclamação, travessão, enfim, os outros sinais de pontuação. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.